C sobre C na hora de calcular o VAR. Não tem que saber, tá? Mas o N não é obrigatoriamente para isso. Só está falando se vai ser 2%. A caloria por grama grau Celsius, tal do gelo seria 0,5. Mas eu gosto de passar isso para esses dados. Olha que interessante a ideia do amigo. Na hora da questão anterior, em vez de ele fazer o cálculo do índice de, a lei Snell-Descartes aqui na segunda face, ele calculou o seno do ângulo limite. Descobriu que o ângulo limite é 45 graus. O que é o caso limite? Não é quando o raio vai chegar e vai sair rasante? Quando a gente deduziu isso, né? Vou dar um desconto agora, na próxima fase. Ali também, mais um desconto na próxima fase. Beleza? Não, porque celular na aula é uma coisa que não dá, tá, galera? Infelizmente, me perdoe, eu tenho os meus limites. Tu vê, não estou nem dando lição de moral hoje, nenhuma aconteceu, né? Mas nessas horas eu fico louco de vontade de dar lição de moral, tu imagina como. Não precisa. Agora, olha só. Até me perdi. O amigo teve a sagacidade de, em vez de fazer a lei Snell-Descartes, ele calculou o seno do ângulo limite. Percebeu que o seno do ângulo limite, que o ângulo limite, aliás, era 45 graus. Como ele percebeu que o raio chegou com 45 graus, ia ocorrer o caso limite. E o que era o caso limite da refração? Quando emerge rasante. Até para deduzir a fórmula do seno do ângulo limite, nós aplicamos a lei Snell-Descartes justamente nessa situação. Então, na verdade, usar o seno do ângulo limite para tirar essa conclusão ou fazer essa conta é o mesmo raciocínio disfarçado, na verdade, né? Exatamente a mesma conta que se faz. Galerinha, provavelmente perdi o finalzinho desse exercício. Se vocês depois, na hora de tentar refazê-lo, tiverem alguma dúvida, peçam de novo no apoio. Esse sábado estaremos juntos durante 2 aulas. A gente pode escolher o que tu quiser, né? É aula de apoio, tu pode... Essa aqui, professor. O ideal é o exercício pedido honesto, aquele que tu tentou. Mas se me pediu o que tu não tentou, eu vou fazer igual também. Faltou falar isso aqui pra vocês, se eu não me engano. Aí não daria de a gente responder a 64. Nós sabemos que para calcular o desvio total que um raio sofre ao penetrar um prisma, a gente faria o desvio na primeira face, mais o desvio. Como eu sei que desvio é I menos R, ficaria assim o desvio, ó. Vê se tu concorda comigo. Não é? E eu ainda posso juntar os I's, juntar os R's. Isso eu até acho que cheguei a fazer para vocês, né? Como R1 mais R2 é igual ao ângulo de abertura. Obrigado! É igual ao ângulo de abertura que está ali. Obrigado pela participação. Nós chegamos então que o desvio total sofrido pelo raio de luz é I mais I menos A. Passei. Que bom, mas é que talvez eu não tenha feito o comentário do desvio mínimo. Talvez, vocês é que vão dizer agora. Se eu for escolhendo vários Is 1 e descobrindo o que acontece com o delta, para cada valor de 1 vai ter um delta diferente, concorda comigo? Sim. E eu posso mapear para descobrir quando que o desvio é mínimo, por isso, desvio mínimo. Então é uma pergunta famosa essa. A situação representada é o desvio mínimo? Foi a pergunta que ele fez. Ou ele pode perguntar, quando que vai ocorrer o desvio mínimo? Como o I1 e o I2 estão relacionados por 2 leis Snell, uma na entrada, então a relação matemática ali ela é complexa. Na faculdade a gente faz matematicamente, prova matematicamente isso. Aqui nós temos que ser práticos. O desvio mínimo ocorrerá se e somente se o ângulo de entrada for igualzinho ao ângulo de saída. Quando isso ocorrer, I1 igual a I2, outra consequência eu tenho. Os R1 e o R2 também tem que ser iguais, né? Porque se esse ângulo aqui é igual a esse, a refração na entrada é igualzinha à refração na saída. Consequentemente, R1 igual a... Nesse caso, o A que era R1 mais R2 vai ficar igual a R mais R, que é 2R. E o desvio que era I mais I menos A, I mais I vai ficar igual, I mais I fica
2i. E o A quanto é que é? 2R. Então tu vê que gostosura. Quando é o caso do desvio mínimo, basta fazer 2 que multiplica. Claro, né? I menos R é o desvio na primeira face e também vai ser o desvio na segunda. Tu multiplica por 2, é como se estivesse somando os dois desvios. Mas as fórmulas em si não importam. Porque tu não vai ter essas aqui, tá? Essas tu não vai ter, essas resumidas aqui. Tu vai ter as outras. E aí se tu sabe que no desvio mínimo I igual a I, consequentemente R igual a R, e as fórmulas murcham para essa relaçãozinha pequenininha aqui, ó. Beleza? No nosso caso da questão anterior, o ângulo de entrada foi igual ao ângulo de saída? Não. Era o caso do desvio mínimo? Não era o caso do desvio mínimo, por isso que o último item é falso. O último item ali era falso. A 16. Fala. Qual ponto ali é do R2, né? Vamos ler o item 16. No raio de luz, segunda fase do prisma de 60 graus. Não fez ponto 13, né? Qual era o item? Me perdoa? 16. Lê pra mim aí, por favor. É o S2 e 2. No raio de luz, na segunda fase do prisma de 60. É I2 menos R2, né? O I2 é 90, o R2 era 45, 90 menos 45 deu 45, né? A gente fez mentalmente. Show de bola! E o desvio total desse é o R2, né? O desvio total seria a soma dos desvios. O I2 mais o S2. Onde é que eu fiz isso? Também fiz mentalmente, né? Não, mas é que eu fiz mentalmente, tá? Eu disse que o desvio na segunda face era 45. O desvio na primeira era 15. 15 mais 45, 60. Beleza? Galerinha, tá por tua conta essa apostila, ó. Detonamos. Pode comer ela e fazer exercício, eu quero dizer, né? Sem botar fogo, por favor. Traga as dúvidas e deu. Vamos para o início do volume 4. Sim, que venham muitos outros. Muitos outros. Não preocupa, vai ser só uma introdução, não vai precisar nem tocar na apostila, até prefiro que tu não toque em nada, que tu só me acompanhe aqui.